Saudações Cruzmaltina, eu sou o Ed, esse é o canal Ed da Colina, salve galera! Vamos lá, final de semana, hoje é domingão, domingão sem Vasco, domingão diferente, né, domingão sem Vasco. Vamos falar aí um pouco de Vasco, um pouco de som, um pouco de música, rock and roll. E primeiramente eu quero agradecer a galera que está curtindo os vídeos aí, tá, deixando o like, o pessoal que está inscrito, os meus 30 inscritos aí, valeu galera, muito obrigado, de montão mesmo, agradeço de coração vocês por estarem inscritos nesse canal. Vamos falar hoje um pouco de Vasco, uma semana aí de definições de adversários de Copa do Brasil, de adversários da Sul-Americana, pronunciamento do Pedrinho, né? Mas vamos falar primeiro de música, vamos falar aqui de uma banda que eu gosto muito, essa banda não está fazendo aniversário hoje, mas é uma banda que eu gosto muito, uma banda que veio de Brasília, a banda Raimundos, que foi uma banda oriunda de Brasília. Brasília nos deram Legião Urbana, né, Capital Inicial, que veio de lá também. Não me lembro se Plebe Rude veio de lá ou de São Paulo, mas depois eu vou pesquisar isso aí. Porém, o Raimundos é oriundo de lá. Então, assim, Raimundos lançou o álbum de estreia deles pelo selo Banguela Records, foi lançado em 1994. E a banda é uma banda consolidada no cenário punk rock brasileiro. Eles têm 9 discos de autoria deles, com mais de 5 milhões de cópias vendidas. Ela se tornou uma das principais bandas do Brasil nos anos 90. Então, Raimundos, com a estreia deles, eles estrearam um álbum Raimundos e o primeiro clipe deles foi o clipe Nega Jurema. Esse clipe foi contestado até pela crítica por causa de alguma censura, tentaram censurar isso aí. Mas ele também teve outras músicas, Nega Jurema, por terem João Pessoa, Selim e Beabá. A banda foi formada originalmente por Rodolfo Abrantes, vocal, Digão, que era bateria, e depois ele assumiu o vocal com a saída do Rodolfo. No baixo tinha o Caniço, que já nos deixou, e o Fred Castro na bateria. E assim, no auge da banda, em 2000, o Rodolfo, ele jogou uma bomba. Ele se converteu para uma religião, para a igreja Sara Nossa Terra, e abandonou a banda, com vários shows marcados, com contrato para mais álbuns. Isso foi um baque na banda na época, um baque para o público, para os fãs, e isso aí mexeu muito com os integrantes, né? Então o pessoal teve que parar um pouco ali no tempo, rebobinar e alguns anos depois voltarem. Então assim, teve uma briga judicial, bate-boca, quase vias de fato mesmo, mas infelizmente foi isso que aconteceu. Raimundos, naquele tempo, naquele momento ali no ano 2000, eles tiveram que parar um pouco. E depois eles voltaram com o Digão assumindo os vocais e tocando o projeto novamente. Até porque já era uma banda consolidada e não deixaram a peteca cair. Agora, já uns 2 anos atrás, houve um reconciliamento da banda, o Rodolfo se aproximou de novo da galera, mas não há nada de concreto se vai ter uma participação, um retorno para uma homenagem ou para fazer alguns shows, mas eles já voltaram, já são amigos novamente, e isso é muito bom. Isso é muito bom porque o Rodolfo também lançou um projeto chamado Rodox, e foi legal também o primeiro álbum dele lá, mas era o Raimundos, né? Então, assim, Raimundos para mim é uma das melhores bandas que surgiram nos anos 90. Eu gosto muito do cenário musical dos anos 90, tanto nacional quanto internacional. Internacional ainda melhor ainda. Então vou soltar essa música aqui para vocês, que é uma música que eu gosto muito.
É isso, galera. Raimundos, banda dos anos 90 aí, consolidada, muita gente gosta. Então vamos falar agora um pouco de Vasco, né? A semana que teve aí, uma semana sem jogos, por causa da data FIFA. E tivemos pronunciamento do Pedrinho, tivemos adversários definidos para a Copa do Brasil, para a Sul-Americana. E é isso, o Vasco, assim, a gente fica aliviado. Meses atrás, quando não tinha jogo do Vasco no final de semana, chegava a ser um alívio, porque com o time não performando e com um trabalho muito ruim que vinha sendo feito pelo Fernando Diniz, a gente ficava até aliviado de não ter jogo, né? Como as coisas mudam, né? Nesse início de trabalho, muito bom início de trabalho do Renato, faz até falta o Vasco jogar no final de semana pra gente. Então, assim, pé no chão, porque o vascaíno ele é ressabiado por natureza, até por causa das nossas más administrações que tivemos no passado, Alexandre Campelo, Jorge Salgado e etc. Aí, Eurico Miranda, já no final de carreira, que deixou um legado muito ruim para as outras pessoas que vinham futuramente assumir o clube. Então, a gente fica bem ressabiado, porém o trabalho do Renato Gaúcho de início é muito bom. Volto a falar que esse time, ele não é ruim. Ele não é ruim para terminar um pontinho acima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ele era mal treinado. Alguns jogadores não estavam performando. E isso tudo tem a ver com um conjunto de coisas. Com presidente, com comissão técnica. Então aconteceu o que aconteceu. Hoje o cenário é diferente, o cenário é mais leve. O Pedrinho falou aí sobre venda de SAF, sobre contratações futuras. Finalmente, eu ia até criticar ele, porque ele não veio a público. Ele não tinha vindo a público ainda esse ano. Então ele já realizou isso. Legal, vamos um pé no chão também, porque tudo pro Vasco é difícil, tudo pro Vasco, as pessoas atrapalham, o próprio pessoal que está lá dentro, beneméritos, eméritos, essa galera aí atrapalha muito o Vasco, cara. Isso é de muitos anos já. Conselheiros, para que precisa? Isso é um reino? Para que precisa de conselheiro? Você precisa de um presidente, cara, e um vice-presidente. Não precisa de conselheiro, emérito, benemérito, essas porcaria não, cara. Pra mim, banir essas porra toda. Por isso que, assim, tinha que mudar o estatuto do clube. Mudando o estatuto do clube, já arriscava essa galera. Porque quando o Roberto Dinamite assumiu a presidência, o nosso maior ídolo, essa galera aí, ó, cercou ele. Cercou ele ali pra... Vamos ajudar. Porra nenhuma, eles só sugaram o Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite, graças a Deus, conseguiu ganhar uma Copa do Brasil como presidente, mas ele acabou não conseguindo um projeto, porque quem estava do lado dele estava puxando o tapete dele sem ele saber. Então, para mim, tinha que acabar conselheiro, benemérito, emérito, essa porra toda. Isso tudo tinha que acabar. Então, assim, hoje a gente tem o Pedrinho, que muita gente critica, porque não traz tal jogador, porque a reforma não saiu. Ele errou até ano passado em dar datas para essa reforma de São Januário. Eu acho que ele aprendeu com isso. Mas ele está trabalhando, cara, nos bastidores ali. Ele está trabalhando, ele está sanando dívidas. Ele está fazendo parcerias. Isso demora. Quando você chega num lugar que tem terra arrasada, isso demora. Isso demora você arrumar tudo isso. E ele pegou terra arrasada devido às administrações anteriores. Então isso demora mesmo. Fazer coisas nos bastidores que a galera não vê, gera críticas mesmo. Mas a torcida do Vasco, ela é resiliente. O torcedor vascaíno, ele é resiliente. Então, assim, eu acredito que de agora em diante as coisas vão ser diferentes. Não é só por essa campanha inicial, não. A campanha inicial é muito boa. Ela é muito boa porque ela traz esperança para o torcedor. Ela traz um pouco de paz para aquele torcedor sofrido que via um jogo domingo, tomava uma porrada e ia para o trabalho ser sacaneado pelo colega. O nosso molequinho ia para a escola ser sacaneado por outro coleguinha. Então, assim, isso está diferente agora, o Vasco está performando. O Renato, em entrevista recente, disse que precisa sim de reforços, mas sabiamente não citou as posições. Cara, sabiamente ele não citou posições, até porque se você cita posições que você está precisando, você desmotiva o cara que está jogando lá. Infelizmente no Vasco acontece isso. Porque poderia também ser o contrário. Se ele cita uma posição
em que ele precisa de um jogador, de um reforço, o jogador dessa posição ele vai se esforçar mais. Mas eu acredito que ele fez certo em não citar as posições em que ele precisa de reforços. E o trabalho está sendo realizado, isso é passo a passo, isso é devagarzinho mesmo, galera, tem que ter paciência. O Vascaíno é resiliente mesmo, está sofrendo mesmo há 20 e poucos anos sem título relevante, isso é complicado, mas vamos ter fé. Vamos botar isso aí na cabeça que as coisas agora vão ser diferentes. O presidente está trabalhando. Essa venda da SAF pode acontecer. Não tem data, ele não deu data para que isso aconteça, porque é um processo difícil, até porque externamente estão atrapalhando. Os antes estão querendo atrapalhar isso aí, estão com medo disso aí. E sabe que o Vasco é uma potência, sabe que o Vasco é gigante. Então vamos ter paciência, vamos apoiar nos jogos em São Januário ou Maracanã, vamos apoiar. É isso aí, galera. O Vasco tá mudando. O Vasco tá mudando. Vamos torcer. Ah, sim, falando sobre os adversários, né? Sai o sorteio de Copa do Brasil. O Vasco vai pegar o Paysandu. Deixa eu botar o óculos aqui, né? O Vasco vai pegar o Paysandu dia 22 ou 23 de abril. Primeiro jogo, ida no Mangueirão. A volta é 13 ou 14 de maio em São Januário. O jogo é difícil? É difícil por causa de torcida, mas a gente não pode ter medo de torcida adversária. Então não existe, você não pode entrar em campo. Então eu acho que dá para passar. Primeiro jogo lá a gente decide aqui em casa. Na Sul-Americana, vamos pegar o Barracas Central da Argentina. No dia 7/4 às 19 horas lá na Argentina, estreia na Argentina. Os próximos adversários da Sul-Americana é o Audax Italiano Chile e o Olímpia do Paraguai. Grupo da Sul-Americana, cara, dá para passar. Esse grupo aí é o Vasco e o Olímpia que vão disputar essa vaga aí. Não cometer os mesmos erros do ano passado, para poder você conseguir uma classificação até antecipada. O problema é que eu já tinha falado no vídeo anterior, é que o Renato ele quer priorizar o brasileiro. Mas nessa entrevista recente que ele deu ao GE, ele disse que vai conversar com a comissão técnica, com a diretoria e vai ver o que o Pedrinho quer. Porque, cara, dá para disputar. Claro que o elenco ele tá enxuto, mas pô, se você botar garra e o jogador vascaíno agora tá jogando bem, o time tá jogando bem, tá performando, eu acredito que ele pode sim dar uma priorizada nas 3 competições. Dá para fazer isso. Então ele disse isso na entrevista, que ele vai conversar com o presidente para ver os planos que eles vão traçar aí para essas competições. Mas, pô, nós como torcedor, eu vendo de fora isso aí, pô, eu tenho 50 anos, eu acompanho o Vasco desde que eu era moleque, cara. Dá para encarar esse grupo aí, esses adversários do grupo na Sul-Americana. E na Copa do Brasil, o Vasco já tem experiência, cara. É fazer um bom jogo fora e vir para São Januário e decidir em São Januário. Valeu? Galera, é isso. Domingo sem Vasco, uma pena. Jogadores descansando, outros servindo as suas seleções. E a gente aqui na saudade, valeu? Mas é isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Deixa o like, curte aí. Obrigado de montão por vocês estarem inscritos. E vamos deixar mais um pouquinho aí de música, tá? Mais um pouquinho de Raimundos aí. Valeu, galera. Saudações Cruz Maltino.